Fala pessoal, gravando um vídeo aqui no sábado, dia 20 de dezembro, com alguns destaques aqui que eu encontrei na nossa bolsa. Começando aqui com a Demil, é uma empresa que eu comprei ali no comecinho da sexta-feira, porque ela tinha feito esse setup aqui, tinha ativado aqui o setup 9.1, como vocês podem ver. Eu uso esse indicador aqui no TradingView. O indicador, o nome dele é Larry Williams 9.1. Ele é do. Deixa eu ver aqui qual que é o nome do desenvolvedor. Ele é do Coringa, tá? Pra quem quiser procurar aí. Setup 9.1 Larry Williams by Coringa. E ele fica com essa configuração aqui quando ele ativa o setup 9.1. E quando ele ativa o setup de venda, eu mudei aqui a cor para roxo, para destacar bastante também. Eu gosto muito aqui desse indicador, tá? Indico. Então, como que tá aqui o semanal da Demil? Vamos ver aqui o contexto dela, né? Então, o contexto dela é o seguinte, pessoal. Ela vem numa sequência de baixa ali desde meados ali de 2024, maio de 2024, e ela, algumas semanas atrás aí, ela conseguiu romper esse é, essa tendência de baixa, né? Como fala, esse canal de baixa. E aí eu estava aguardando aqui a confirmação, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que ela corrigiu, ela rompeu, foi embora, bateu numa resistência ali, e aí ela voltou para as médias aqui de 27 período. E na quinta-feira ela ativou esse lindo setup aqui. Acredito que ela vai continuar subindo, então eu tenho um alvo bem grande aqui para ela, tá? Não sei se vou segurar até lá, mas eu tenho um alvo aqui de 46% para cima, é, que vai ser mais ou menos próximo ali do topo histórico dela, tá? Então se ela for ali para 8 e pouquinho, é, já vou conseguir ali um alvo bem bom, tá? Se fosse pelo alvo desse setup aqui, estaria um alvo muito curto, tá? Então por isso que eu coloquei um alvo mais agressivo. Bom, pessoal, queria passar aqui um pouco de contexto com relação à nossa bolsa. O Ibov, ele está ali numa região se segurando ali na média de 27 períodos, que é a média que eu uso aqui. E ele está bem fraco, tá? Ele teve esse candle bem feio aqui do Flávio Day. Depois ele tentou se recuperar, mas no dia 16 ali ele teve também essa negação. E ele fez um fechamento menor do que o topo anterior. Então ele começou a dar sinais de fraqueza ali. Inclusive ele fez esse setup 9.1, ele ativou o setup 9.1 de venda aqui. Mas como tem uma média aqui, ele ainda está se segurando, tá? Então ele tentou voltar na sexta-feira ali, ele tentou ganhar força, mas não conseguiu, tá? Então ele tá meio perigoso e ele vai ficar bem feio mesmo se ele perder, né, essa região aqui dos 156 mil pontos, tá? Vamos ficar de olho aí porque na semana que vem é uma semana de pouco volume de negociação, como é a semana do Natal. A gente vai ter, se eu não me engano, 3 pregões, segunda, terça e sexta. Quinta e sexta não tem pregão, então provavelmente a liquidez o volume de negociação vai ser bem reduzido, tá? Então, por isso, atenção redobrada para quem for fazer algum tipo de negociação nesse final de ano. E segundo ponto, né? Vamos ver aqui com relação aos juros, tá, pessoal? O que acontece? Eu tenho mapeado aqui os juros de 2029, que é os juros que eu mais acompanho, e a gente vinha numa tendência de queda dos juros. E essa tendência de queda dos juros também, eu considero que ela não reverteu ainda, tá? Ela tentou reverter, ela até rompeu esse canal aqui de baixo, né? Que ele vinha desde
desde janeiro desse ano, tá? Então ele já estava numa tendência de baixa aí por um período bom. E aí a gente teve no Flávio Day também essa barra aqui rompendo. Ele voltou para testar, se segurou e, e ele tá nessa indecisão agora. Ou ele. Aqui eu até marquei aqui um candle aqui que eu tô esperando. Se ele fizer esse candle aqui, provavelmente foi só um repique e ele vai voltar a cair. Agora, se ele fizer o contrário desse candle que eu tô esperando ali, né? Então vamos marcar aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que tem indicador. Cadê? Ó, agora eu não sei onde que tem os desenhos geométricos. Aqui. Então, se ele fizer isso aqui, né? Se ele for pro lado contrário. Oh, caramba. Se ele fizer isso aqui, subir e romper essa resistência aqui, aí ficou feio. Aí realmente a gente vai ver uma queda mais forte nas small caps. E muita atenção daí procurar por posições vendidas, né? Mas se ele semana que vem ele voltar a cair, talvez fizer uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, aí pode ser que tenha sido só um repique e as small caps comecem a voltar a subir a partir do ano que vem, tá? Então, isso aí vai ser uma decisão aí para onde que vai a bolsa nas próximas semanas, tá? Vamos lá. Dito isso, né, vamos voltar aqui para os destaques. Eu estou procurando também algumas posições vendidas, né? E o que, que eu achei aqui de posições vendidas, tá, pessoal? Tem a Jales Machado. Na sexta-feira ela ativou esse lindo setup 9.1 de venda aqui. Ele ficou um roxo bem bonito aqui, ó. Vamos ver o contexto no semanal. No contexto semanal ele bateu certinho ali na média de 21 períodos. Então ele tentou romper a média ali de 27 períodos, que é a que eu acompanho aqui. E teve uma negação imediata ali daquela. Não conseguiu romper, ele bateu e caiu. E aí eu coloquei esse setup aqui ativando a partir do momento que ele romper essa mínima aqui. Se ele romper essa mínima aqui, eu vou entrar vendido e vou buscar um alvo lá nos 2,22, tá? Então tem 22% aí de queda para Jales Machado, caso ela continue caindo, né? Então vou deixar essa operação aqui em aberto na segunda-feira, tá? Porque como vocês podem ver, Jales Machado está numa tendência muito fraca aqui. Se eu não me engano, o açúcar, né, que é a commodity que ela vende, está bem fraco e provavelmente ela pode continuar caindo se ela perder esse suporte aqui, tá bom? Outra que eu encontrei aqui para venda é o Intelbras. A Intelbras também ela vem de uma posição bem fraca aqui, como a gente pode ver, ela vem há anos numa tendência de queda, né? Ela chega a tentar se recuperar e perde força de novo. E aqui não deu outra, ela tentou romper aqui quando a bolsa estava forte, agora nessas últimas semanas ela tentou romper a média de 27 períodos e ela está falhando, tá? Então como a gente pode ver aqui, ela não conseguiu se sustentar, ela não chegou a ativar um setup 9.1 aqui, porque ela fechou acima da média de 9 períodos ainda, mas no diário ela está bem feia. Se a gente for ver no diário, ela já ativou um setup 9.1 aqui no diário e coloquei aqui o gatilho nessa mínima aqui, então se ela perder essa mínima aqui na segunda-feira, eu posso entrar vendido também, tá? Então
É uma que eu tô de olho aí. Provavelmente, como eu tô buscando posições para entrar short para liberar uma margem de capital aí, provavelmente eu vou entrar short também nessa Intelbras aqui, caso ela perca essa mínima, tá bom? É a segunda posição mais bonita aqui que eu encontrei para short. E a terceira posição, talvez eu não entre porque eu acho que já está esticada, é a Rumo, né? A Rail 3. Então, só puxando aqui um pouco do contexto dela, né? Então, o contexto dela é o seguinte, pessoal, ela também está numa tendência fraca aqui de queda. Só que ela tem um suporte muito grande aqui nos R$ 14, tá? Ela já bateu nos R$ 14 aqui algumas semanas atrás, deu uma boa recuperada, mas não conseguiu continuar subindo. Então, nessa semana, ela deixou esse lindo, ativou esse lindo setup 9.1 aqui. Na verdade, tinha que ter entrado aqui uma semana atrás, né? É porque assim, para entrar no setup, a gente tem que entrar uma semana antes, quando ele está armado, né? E então, quando ela fica essa barra roxa, é porque ele já ativou aquela venda, né? Então, você está uma semana atrasado com relação àquele indicador, né? É... Então, mas eu tenho operações às vezes que eu gosto de esperar um pouco mais. Por exemplo, aqui ela confirma para mim que ela tá realmente fraca. Olha esse volume aqui, pessoal. Então ela teve bastante volume essa semana, bastante venda, né? Então se for pegar aqui no diário, a gente pode ver que nos últimos dias aqui ela só caiu. Mas eu considero que ela pode ser que ela deu uma repicada. Até coloquei um desenho aqui, ó. Pode ser que ela faça isso aqui, ó. Venha testar aqui a região de 14,87, né, nos próximos dias, ou até ali no comecinho de janeiro, para depois sim voltar a cair. Então por isso tá aqui no meu radar, mas não vou entrar em rumo não, porque eu sei que esse suporte aqui de 14 é um suporte bem forte dela. Vai ser difícil ela perder, mas se perder, aí a coisa fica feia realmente para rumo, porque vamos olhar o contexto aqui do semanal. Veja só, tem um vazio gráfico aqui se ela perder esses R$ 14 e aí sim ela pode buscar novos patamares de queda aqui, né? E ela já está bem barata aqui na questão de fundamentos, né? Então ela pode ficar mais barata ainda, tá bom? Bom, esses aqui são os destaques de baixo, esses três destaques de baixo. Talvez dois deles eu entre. Eu arme posição, né, para entrar, a Jales Machado e a Intelbras. Com relação ao setup de alta, é, tem um setup aqui da Mater Dei que tá simplesmente lindo, 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 lindo. Ele rompeu essa consolidação aqui que ele vinha lá desde julho de 2024, vem fazendo fundo e aí ele rompeu, teve esse setup 9.1 bonito aqui deixado, sinalizando reversão, e aí ele ficou consolidando ali durante meses e meses e meses. E aí ele aqui ó, finalmente ele rompeu algumas semanas atrás. Rompeu aqui também, que era essa resistência de mais longo prazo, e foi embora. Rompeu e está indo embora, né? Então, se a gente for ver aqui no diário, ó, ele tá começando uma tendência de alta aqui, né? E já foi 3 dias de alta consecutiva aqui, sinalizando bastante força. Tá entrando volume também. E pode ser que ele faça isso aqui, ó, né? Pode ser que ele... Cadê? Vamos desenhar aqui, eu gosto de desenhar. Pode ser que ele faça isso aqui, né? Ele venha testar de novo aqui, para depois voltar a subir. Eu fiz errado aqui. Pode ser que ele faça isso aqui, né? Ele volte a testar essa região para depois voltar a subir. Mas
Mas eu não duvido que ele vá embora, né? Também pode ser que ele não faça esse repique. Por isso, era bom a gente colocar o gatilho aqui no 5,39. Se ele superar esse 5,39 aqui, a gente já entra comprado. E aí o alvo que eu estou buscando aqui é de 27% lá no 6,87, porque essa tendência de alta aqui está muito forte e talvez ele não volte para testar, né? Talvez ele vá embora direto. Vai depender de como que vai abrir a bolsa nas próximas semanas. Se a bolsa abrir fraca, pode ser que ele venha testar. Se a bolsa abrir em alta, ele pode ser que vá embora. Então tem que ficar de olho. É, tá aí na minha primeira posição que eu tô de olho para entrar aí na semana que vem, tá? Outra que eu tô de olho, mas não rompeu ainda é a Blau, tá? Eu até desenhei aqui o que eu tô esperando para Blau. Tô esperando um rompimento. Ela tá bem parecida ali o rompimento da Mater Dei, tá? Então, só pegando aqui o gráfico semanal para a gente ter um pouco mais de contexto. Esse aqui é o contexto da Blau, ela já vem numa consolidação, já vem numa uma tendência de queda ali bem longa que ela teve ali. Vamos pegar aqui desde o seu IPO, ela só vem caindo e aí ela teve essa consolidação aqui, né? Ela ficou consolidando ali 2024, 2025 inteira e agora ela está querendo romper. Então tem que ficar de olho, porque se ela romper essa região aqui dos 13,50, ela tem total capacidade de dar alvos ali de 100%, sem brincadeira. Ela pode ser que ela vá lá para R$ 22, e aí você pode colocar alvo aqui grande que ela vai começar a subir forte mesmo, tá? Mas ela ainda não rompeu essa região que eu estou esperando romper aqui dos 13,50. Eu tô aguardando, vou ficar de olho essa semana aí para ver como que ela vai se comportar, tá? E se a gente for ver na sexta-feira, ela já teve uma boa movimentação, ó, ela subiu 3,37%, teve essa barrona de ignição aqui. Ela foi bater lá na resistência, tá? Talvez ela rompa e vá embora e rompa direto, ou talvez ela faça um teste. O que pode acontecer aqui? Pode ser que, como ela já subiu direto, pode ser que ela ainda faça um reteste aqui para depois romper, né? É, seria até mais saudável, digamos assim. Ou pode ser que ela rompa também direto, né? Então, esse aqui eu tô de olho, mas ainda não tem gatilho de compra, tá? Mas tá bem bonita. Outra que tá no meu radar, Guararapes, tá? Riachuelo, uma forte tendência de alta. Ah, ação aí do varejo, ela deixou esse lindo setup, ativou esse lindo setup 9.1 aqui no semanal, tá? Então, se a gente for ver o contexto dela aqui, né, então ela já tem uma tendência bem definida aqui, né, desde o comecinho do ano, desde janeiro ali ela pegou, engrenou e ela está numa tendência de alta agora, reverteu, acho que reverteu até no mensal, deixa eu ver. Sim, olha só, no mensal ela já está 5 meses de alta, então tá meio esticadinha já no mensal. Eu acho que ela teria que dar uma corrigida aqui. Eu fico meio assim em comprar quando a ação já andou 5 meses seguidos, né? Então, e ainda mais com essa indecisão que tá ali nas small caps do juros, se vai subir ou vai cair, né? Essa aqui realmente está bem bonita. Se você for ver aqui no semanal, o volume que ela negociou essa semana bem acima da média, né? Deixando um setup 9.1 não é, com esse tamanho de força que ela demonstrou aqui, pessoal. Talvez essa parte dela estar esticada não signifique nada. Ela pode esticar muito mais ainda, tá? Então, por isso que eu deixei aqui nos destaques.
por o tamanho da força que ela demonstrou nos últimos nos últimos 2 dias, tá? Porque ela tava bem lateral aqui, na verdade, mas nos últimos 2 dias, se eu não me engano, ela conseguiu vender um ativo que ela tinha lá. Não lembro muito bem qual que era o ativo, mas ela vai distribuir, acho que um dividendo bem gordo. E o pessoal gostou, né? Então, em 2 dias, deixa eu ver quanto que subiu aqui. Em 2 dias, a ação subiu 14% em 2 dias, entendeu? Então, ela demonstrou uma força. E isso aqui é um setup que, digamos assim, não dá pra negar que ela tá com muita força, né? Então, ela entrou aqui nos meus destaques também. E eu acho que se ela romper aqui, daria pra comprar sim, tá? Eu não vou, confesso pra vocês que eu acho que eu não vou colocar gatilho de compra aqui nessa ação, porque eu acho que talvez eu vou, como a gente tá no final do ano, eu vou dar uma segurada aí um pouco mais em entrar em novas posições, tá? Mas ela tá bem bonita e eu não duvido que ela rompa aqui e ela vai buscar lá seus R$ 15 na ação, que isso daria 30% de alta, 31% de alta, tá? Não duvido. Então tem que ficar de olho também em Guararapes, tá? Outra, essa aqui sim, eu não posso perder esse trade aqui quando a Localiza fizer esse movimento aqui que eu tô esperando, tá? Que é um setup. Quando ela virar essa média de 9 para cima, eu vou querer comprar. Por quê? Vamos ver o contexto dela aqui. O contexto dela aqui, ela está rompendo essa região aqui. Ela já virou a sua tendência para a tendência de alta. Se for ver no mensal, olha só. Que mês que é esse aqui? Mês de novembro, ela virou a média mensal para cima, tá? E aí esse mês ela ficou consolidando aqui. Ela até foi lá para cima, mas voltou. Então vamos ver aqui no, ó, pode ver que ela tentou subir, mas ela voltou para testar aqui essa média, esse rompimento, né? E ela está testando ainda esse rompimento. Como a gente pode ver, ela está em cima da média aqui de 27 períodos no diário, né? Então ela pode ser que ela fique ainda mais alguns dias aqui de lateral e aí ela faça esse gatilho aqui de ignição. Quando ela fizer esse gatilho aqui de ignição, eu vou estar atento para comprar lojas Renner não, Localiza, porque eu quero participar dessa alta aqui, que aí eu sei que ela tem um caminho aberto ali, tanto na questão de fundamentos, e aí o gráfico vai ficar alinhado com fundamentos, eu sei que eu posso carregar essa posição aqui tranquilamente para 2026 ali, pegar um, um alvo bem bom nela, tá? Eu não estipulei aqui alvo ainda, mas assim que tiver um setup bem claro aqui, eu consigo colocar o alvo também. Então tá no meu radar. Outra, deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo tá. 23 minutos de vídeo. Vou gravar mais algumas aqui, até dar 30 minutos e aí vou parar o vídeo. JSL, pessoal, tá aqui também na minha planilha de destaque. Eu achei bonito. Vocês vão ver que a maioria dos setups que eu encontrei aqui é de reversão, tá? Tem bastante empresa revertendo tendência. JSL é uma delas que ficou aqui de lado desde dezembro de 2024. Um ano, né? De lado. Não, na verdade 2 anos, né? Dezembro de 24 até dezembro de 25 ficou um ano de lado aí. E aí ela rompeu. Rompeu e voltou para buscar suporte na região rompida. Ela tá aqui sambando aqui na média, em cima da média. E eu tô esperando também
um gráfico aqui de ignição para ela confirmar que conseguiu se segurar aqui. E quando tiver esse gráfico aqui, eu também sou comprador de JSL, tá? Eu gosto bastante dessa empresa também. E só puxando aqui o gráfico semanal para a gente ter uma ideia, olha só como que tá. Ela até ativou aqui um 9.1 no semanal, né? E agora ela está voltando aqui para testar. Eu gosto quando ela volta para testar assim, que a gente não compra tão esticado, digamos assim, né? Se ela voltar a subir. Tá? Cambuci. Cambuci aí, a famosa dona da pênalti, né? Essa aqui ela teve uma forte tendência de alta ali de 2022 até 23, 24. E aí ela ficou lateral aqui por algum período. Ela tá lateral ainda, tá? Se a gente for ver, ó, pode ver que aqui ainda tem resistência ainda e tal. Ela tá aqui na minha planilha, mas não brilha meus olhos porque ela não tem também assim como que eu posso dizer, ela não é, o beta dela também é mais tranquilo assim e tal. Mas ela tá ficando bonita, né? Ela tá ganhando força aqui no semanal, já tem algumas semanas de alta aqui. E a partir do momento que ela fizer isso aqui, ó, vamos desenhar. Vamos desenhar o que, que a gente espera para ela. Se ela fizer isso aqui, ó, na próxima semana, vai ficar sensacional. Essa ação aqui vai ficar sensacional e aí a gente pode buscar alvos bem grandes. Nem sei qual que é o alvo que dá para buscar aqui. Vamos supor aqui um alvo aqui, ó, traçando pelo como que chama? Ó, se a gente fosse buscar uma vez daria lá nos 15, nossa senhora. Imagina se ela vai lá para os 15, isso daqui daria uma alta de quanto? Ó, 66% de alta. Se ela replicar o mesmo desenho que ela fez aqui de 2023 para cá, ela teria uma alta enorme aqui, tá? Então, mesmo ela sendo um beta um pouco mais baixo ali, né? Tem um volume pequeno também de negociação, mas ela tem um potencial bem grande. Então dá pra ficar de olho aí também na Cambuci, tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Aqui a gente tem Eduque também, tinha colocado aqui. Eduque tá quase perdendo a média aqui. Se ela perder essas médias aqui vai ficar bem feio. Pode dar uma venda, tá? Mas por enquanto não perdeu ainda, não tem nada em Duque. Mas para ficar de olho. 300 também tá linda para compra. Tá rompeu aqui uma região de uma, como se fosse tava se formando aqui uma bandeira de baixa, ela rompeu bonito e tá indo embora, né? Mas ela voltou aqui para buscar quem não tá participando ainda. Eu tô comprado em 300, tô comprado desde os 14 mais ou menos ali. E, e ela tá voltando para buscar aqui quem ficou de fora ainda, né? Então ela voltou bem nessa resistência aqui. Ela tá em cima da média de 27 períodos no diário. Para quem quer entrar ainda dá tempo, hein? Dá tempo de entrar porque ela parece que tá ficando bem bonita aí pro ano que vem. Pode ser uma das que vão brilhar no ano que vem. Ó, essa small cap aqui é uma das small caps melhores do agro que a gente tem. Ela cresce muito e ela abriu capital faz pouco tempo, mas é uma das que abriu capital e realmente está gerando valor. Tem que ficar de olho nessa empresa aqui.
E até para quem gosta de comprar para longo prazo, ela tem ótimos fundamentos e é isso, tá bom? Bom, pessoal, 30 minutos de vídeo, é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bons investimentos a todos. E se esse vídeo serviu para alguma análise aí de vocês, se inscreva no canal aí que eu vou tentar gravar um vídeo desse aqui sempre que surgir algumas oportunidades. Abraço, boas festas a todos e até mais.